Então tá, pessoal, vamos para a nossa segunda aula dessa semana. A gente vai falar um pouco agora, já falamos na primeira aula sobre competição especificamente, né? Para encerrar esse assunto, a gente vai falar agora um pouco da importância da competição na estruturação de comunidades, tá bem? Então vamos lá. Bem, falamos bastante, né? Como que a competição pode moldar as comunidades. Então, tem uma questão de uso do recurso e a forma como esse recurso pode ser explorado, pode ser defendido, tá? E aqui a gente tem uma imagem bastante interessante dessa savana africana, né? A gente tem vários organismos aqui, não somente zebras, mas aqueles organismos que são pastejadores, e eles podem estar competindo muito fortemente pelo recurso pasto, né, ou grama que está disponível para eles, né? Conforme a disponibilidade de recursos, isso aqui parece bastante interessante que aparentemente todos os organismos que estão pastejando aqui deveriam ter alimento suficiente, visto que é uma ampla e uma grande planície com uma quantidade enorme de substrato ou de recurso planta para eles, né? Se tivéssemos, por exemplo, organismos desfolhadores aqui, poderíamos ter uma girafa ou até mesmo um elefante, eles evitariam a competição usando o mesmo recurso planta, porém formas de vida diferentes de planta, evitando a competição nesse sentido. Então, elefantes e girafas usando árvores, aí sim elas podem competir entre si, porém nunca competindo com os organismos que são pastejadores. Tá? Então esse equilíbrio entre o uso do recurso e a disponibilidade dele, dado ser um competidor mais ou menos eficiente pelas suas adaptações ao seu ambiente e a exploração desse recurso, vai determinar como essas comunidades são formadas e como elas podem ter espécies coexistindo ou não. Então, o que é a prevalência atual da competição em comunidades, que está no livro do Begon, né? Townsend e Harper, de 2006, que agora tem versões muito mais atualizadas, né? Que é o Fundamentos em Ecologia. A competição interespecífica é um dos fenômenos mais fundamentais da ecologia, afetando não apenas a distribuição atual e o sucesso das espécies, mas também sua evolução. A competição pode ser um fator advindo do passado e que ao longo do tempo ela pode ter mudado. Porém, ela foi uma força estruturadora muito importante, talvez, no passado mais recente. Né? Então, como que será que a gente consegue medir, gente? Será que é fácil testar competição em campo? Será que é fácil fazer experimentação com competição? A gente viu nas aulas práticas, né, que talvez testar competição, no nosso caso, seja bastante difícil, ainda mais num curto período de tempo. Qual a importância desses efeitos teóricos no mundo real, gente? Então é muito difícil de estabelecer a existência e os efeitos da competição, dado que, por exemplo, uma segregação de nicho ou uma diferenciação de nicho pode ser dado justamente por a evolução ter permitido com que o organismo nunca tivessem competido e tivesse diferenciado em termos morfológicos e fisiológicos por outras razões que não a competição. Mas, por outro lado, essa diferenciação também pode ter sido dada por um embate muito forte que existia anteriormente, como exemplo, por exemplo, que eu dei, né, dos tentilhões de Galápagos lá no início do semestre. Existe um fenômeno, que é o princípio de Gauss aqui, que se chama exclusão competitiva, gente. Tá? Isso aqui são experimentos bastante fáceis de demonstrar com micro-organismos. O que o princípio de Gauss estabelece? Né? Que duas espécies não podem coexistir indefinidamente sobre o mesmo recurso limitante. Se tu tem um espaço finito de uso de recurso, em algum momento aquele recurso vai se esgotar. E a gente tem que saber como as populações de espécies diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo gênero, podem fazer com que isso seja minimizado. Claro que a gente tem uma ideia de que espécies de um mesmo gênero tendem a competir mais, não é mesmo? Porque se elas são de um mesmo gênero, elas têm características morfológicas e fisiológicas muito parecidas e requisitos alimentares ou de uso de ambiente muito parecidos. Então, qual foi a ideia do teste aqui, gente? Né? Foi usar Paramecium aurelia e Paramecium caudatum para saber se, quando criados isolados ou quando criados em conjunto, eles têm uma diferenciação nesse sentido. E se existe um competidor melhor que o outro. Então, o que a gente vê aqui, né? Que Paramecium aurelia, ele tem um crescimento muito rápido logo nos primeiros dias aqui, né? Do experimento. Isso aqui faltou os eixos, ó, uma falha enorme. Então, aqui a gente tem os dias passando e a quantidade de Paramecium se desenvolvendo. Ele atinge um platô até que o recurso começa a esgotar ou estabiliza.
E Paramecium caudatum já naturalmente não atinge tanto um nível populacional tão alto. Quando colocadas em conjunto, gente, a gente vê que a subsistência de Aurélia não é tão muito mais ao longo do tempo. Ou seja, é uma perda quando são criadas juntas, porque ela não tem o platô demora mais para ocorrer, tá? Porque elas estão competindo. E quem sai perdendo nessa é o Paramecium caudatum, que vai ser um competidor muito inferior, e com o tempo o uso do recurso é muito melhor, o recurso é muito melhor usado pelo Aurélia do que pelo caudatum, que vai ser excluído competitivamente, dada a escassez de recurso, que conforme acontece, né, e diminui conforme os dias vão passando, pelo uso desses dois organismos. Bom, então existem algumas previsões, né, desse princípio da exclusão competitiva. Competidores potenciais que coexistem em uma comunidade devem pelo menos exibir diferenciação de nicho. Se tu tem uma espécie do mesmo gênero como era o Paramecium caudatum, que era um competidor inferior ao seu congenérico, ele vai ter que dar um jeito de usar outro nicho ou se diferenciar nesse sistema para evitar a competição. E aí eles conseguem coexistir, né? Essa diferenciação geralmente pode se manifestar em diferenças morfológicas, mas também pode existir outros tipos de adaptação para que a exclusão competitiva seja evitada, né? Então, por exemplo, gente, dentro de qualquer comunidade seria muito improvável a coexistência de competidores potenciais com pouca ou nenhuma diferenciação de nicho. Por quê? Suas distribuições deveriam ser negativamente associadas, ou seja, tu usa o teu canto, que eu uso o meu, o recurso até pode ser o mesmo, porém nós tentamos nem entrar em contato. Isso pode ser um resultado atual de, por exemplo, um neutralismo que a gente já falou várias vezes. Então, espécies que coexistem e têm diferenciação de nicho estão obrigatoriamente sob efeito da competição? Além disso, podem essas espécies terem competido no passado? Marcas registradas em nicho, morfologia e comportamento podem estar relacionadas com a competição anterior? Pode ser que sim, assim como pode ser que não. Por isso que é muito difícil a gente cravar, né, sempre uma certeza sobre a interação de competição entre diferentes organismos. Por exemplo, aqui a gente tem 5 espécies de paros, que são esses passarinhos bonitinhos aqui, tá? Que ocorrem em bosques na Inglaterra. Todos eles possuem bicos curtos, alimentam-se em ramos, folhas e chão da floresta. Consomem insetos todo ano, sementes no inverno e nidificam em buracos. Mas como é que vai diferenciar o nicho aí, gente? A gente já viu que, né, não dá para ter uma coexistência de muitas espécies super competidoras entre si, sem que de repente uma seja excluída e elas consigam coexistir eternamente, indefinidamente, né? Será que dá para ter diferenciação de nicho com essas semelhanças tão grandes, gente? Como que eles eventualmente pensaram não, né? Se adaptaram a isso? Ó, se a gente olhar mais de perto a ideia, olha que interessante. Aqueles bichinhos, todos os paros, eles usam partes diferentes da árvore, né? Então eles conseguiram segregar e diferenciar seus nichos justamente pelo fato de que este organismo aqui, esta espécie, vai usar a copa lá ao topo, né, onde existem as gemas apicais e eventualmente folhas mais novas do topo dessa árvore. Esse aqui até tem uma sobreposição de nicho, mas ele consegue já usar uma parte mais abaixo dessa árvore. Ao passo que esse passarinho aqui, ele vai usar essa parte, sobrepondo o nicho com esse, porém diferenciando o nicho com esse. E assim sucessivamente com todos os outros passarinhos. Esse consegue usar mais a parte interior aqui da árvore. E esse passarinho, esse paros, pelo que parece, foi o que teve a maior diferenciação de nicho, porque ele é o único que usa a parte baixa da árvore, né, da espécie arbórea, do bosque que eles vivem, e também o chão que está coberto de líquens. Tá? Então eles conseguem usar às vezes líquens ou outros organismos associados a essas árvores sem que necessariamente eles tenham que competir entre si.
Mas será que isso é feito de competição, gente, no passado? Ou será que isso, eventualmente, cada um teve a sua diferenciação de nicho por algum outro motivo ou por alguma outra razão, seja ela uma condição abiótica ou uma simples uso de algum tipo de recurso que os diferenciou sem necessariamente eles terem entrado em competição, né? A gente tem, então, essa história que a gente fala bastante, já falamos, né? Que é o fantasma da competição do passado. Será que efetivamente ele existiu aqui? Então isso é muito difícil de confirmar, né? Visto que a evolução se dá em tempos bastante extensos. E como saber se essa distribuição, então, vai ser consequência da competição? Fica aí para a gente pensar. Tá? O que a gente tem enquanto evidência de diferenciação de nicho, gente? Tá? Dentro de uma guilda, né, organismos se alimentam de um mesmo recurso. A diferenciação envolve diversas dimensões de nicho. Então, a gente tem um nicho, como você deve ter visto em Ecologia 1, é um espaço multidimensional, né? Então, são várias dimensões que ocorrem e os organismos podem usar cada um, mesmo se alimentando de um mesmo recurso, dimensões diferentes desse nicho. Ou pode ser no chão da floresta, pode ser no interior da floresta, pode ser na borda da floresta, pode ser no topo de uma árvore, pode ser no subbosque. Todos eles, por exemplo, consumindo o mesmo recurso. Tá? Então, espécies que ocupam posições similares ao longo de uma dimensão tendem a diferir ao longo de outra. Já vamos ver um exemplo. Tá? Então, pode ser diferenciação de nicho no espaço, pode ser a partição de recursos num espaço horizontal, ou no espaço vertical, né? Um gradiente de estratificação vertical, ou podemos ter a diferenciação de nicho no tempo, pela partição de recursos durante o dia, durante a noite, durante as horas ao longo do dia, de manhã, à tarde, final de tarde, enfim, uma série de maneiras disso acontecer, né? Porque são espécies que exploram um recurso comum de uma mesma maneira, como a gente pode perceber nessa imagem. Bem, isso aqui é uma evidência também de diferenciação de nicho, tá, gente? Ó, nós temos aqui que os peixes palhaço exibiram complementariedade de nicho. Espécies que ocupam a mesma anêmona ocorrem em porções distintas do litoral. É isso que a gente fala, né? O recurso anêmona é o mesmo, certo? E duas espécies de peixe palhaço, eu esqueci o gênero, tá? O pércula e o perideraion, eles usam o mesmo recurso anêmona. Só que a anêmona está distribuída desde do litoral na parte mais rasa até o mar profundo ou alto mar. Então, a anêmona se distribui ao longo de toda esse gradiente horizontal. Porém, o que acontece? Aqui é a abundância, a população de cada uma das espécies. Pércula laranjinha, perideraion, ou a choradinha aqui. Ou seja, eles até conseguem usar e dividem o recurso anêmona, porém, é muito mais eficiente pércula usar o início do litoral, as partes mais rasas, e o perideraion ele vai usar a região ou a área da maré onde há um ambiente mais profundo, visto a grande distribuição dessa anêmona num espaço bastante amplo. Ou seja, não há quase competição, né? E eles se complementam no nicho e acabam diferenciando cada um no seu uso, tá? Quem disse que isso é competição do passado, ou quem disse que isso é uma diferenciação de nicho, simplesmente por uma questão de profundidade e uso melhor de um peixe num ambiente mais profundo e outro num ambiente por condições abióticas ou de outros recursos na parte mais rasa, né? E aí fica sempre essa dúvida de como chegar a esse tipo de conclusão. Se é uma competição ou se é uma adaptação totalmente independente de ambos os organismos. Claro, são organismos do mesmo gênero, né? Então, como a gente já falou, organismos muito aparentados tendem a ter um potencial competitivo muito maior. Aqui acontece a mesma coisa com essas espécies de macaranga. Tá? A aparente partição de nicho desse gênero foi parcialmente relacionada à heterogeneidade horizontal da distribuição dessas árvores num espaço multidimensional, como é um nicho, né?
em recursos, seja por níveis de luz em relação ao tamanho da clareira, distribuição dos tipos de solo nesse gradiente horizontal e parcialmente a heterogeneidade vertical, ou seja, qual é a altura atingida por diferentes espécies desse gênero, qual é a profundidade da camada de raízes. Então, se vocês verem aqui, ó, porcentagem de árvores com muita luz nesse eixo, porcentagem de árvores em solos ricos em areia. Aqui a altura máxima da árvore que a gente vai ter. Então, cada letrinha dessas é uma espécie diferente de macaranga. E vocês vejam que é um gradiente de distribuição dessas espécies diferentes, nas quais elas não estão se sobrepondo. Tá? Então, elas vão usar diferentemente esse nicho e vão conseguir se adaptar a condições dependendo do gradiente horizontal ou desse gradiente vertical de uso. A mesma coisa aparece aqui, né, com a distribuição de tabuleiros de xadrez, com duas ou mais espécies que são ecologicamente similares, ou seja, membros de uma mesma guilda. Eles vão possuir distribuições mutuamente exclusivas, embora elas sejam interdigitantes. O que eu quero dizer com isso? São duas espécies de pombo do gênero Micropigia que não vão ocorrer juntas em nenhuma dessas ilhas que estão apresentadas aqui nesse exemplo. Então, onde tem uma, ó, esse aqui é um dos pombos, desculpa, a bolinha aqui é onde não tem ninguém. O M é esse aqui que é um nome estranho, e o N é o Nigrihostris. Então, eles são interdigitantes, onde tem um não tem outro, onde tem outro não tem um, certo? Isso pode ser também distribuições negativamente associadas para evitar competição. Ainda mais que a gente sabe que a competição pode ser muito grande em ilhas, dada a essa grande variação de recursos que pode acontecer numa taxa muito rápida, né, pensando numa questão temporal. E esse slide também é muito interessante, gente. O poder estruturador da competição. Por quê? Mesmo quando há competição interespecífica intensa, as espécies podem coexistir, afetando a abundância e distribuição de uma ou da outra, quando limitadas por recursos diferentes. Olha que interessante isso aqui, né? Então a gente vai ter a concentração aqui de um composto, né, que é o silicato, certo? O silicato aqui, desculpa, e o fosfato aqui, tá? São duas espécies de diatomáceas que coexistem quando na presença de suprimentos relativamente balanceados de silicato e fosfato. Aonde a ciclotella excludes, ela vai tirar a asterionella fora do seu raio de ação. Por quê? Nós vamos ter uma grande concentração aqui de fosfato. Quanto maiores os níveis de fosfato, melhor para o uso da ciclotella. Quanto maiores os níveis de silicato, melhor para o uso de asterionella. Deu para entender, gente? Esse gráfico ficou um pouquinho confuso, tá? Ó, conforme aumenta silicato, nós temos um uso muito mais efetivo. Essa é a distribuição da asterionella, que tende a tirar fora ciclotella, porque a ciclotella tem que estar com níveis altos de concentração de fosfato. Porém, as duas conseguem coexistir quando as quantidades, tanto de um composto quanto de outro, ficam em níveis intermediários. Elas não entram em competição porque vai ter tanto quantidade suficiente de silicato para essa, quanto a quantidade suficiente de fosfato para essa. Ou seja, os recursos nesse caso são até bastante diferentes. Mas quando tem demais de um, se tem quase nada de fosfato, ela não se mantém. Se não tem quase nada de silicato, essa aqui não se mantém. Porém, níveis intermediários aqui, ó, tanto de silicato quanto de fosfato, ambas conseguem se manter adequadamente. Depois a gente pode conversar isso melhor em sala de aula. Tá? E a mesma coisa acontece, né, se ambas as espécies são limitadas pelo mesmo recurso e uma é melhor exploradora do que a outra. Existe competição assimétrica e, eventualmente, até exclusão competitiva. Então, quando duas espécies de diatomáceas são cultivadas isoladas, ambas estabelecem populações estáveis e mantêm o recurso baixo, porque elas estão de boas ali sozinhas, né? Quando juntas, a una, que é essa espécie aqui, vai levar a formosa à extinção, tá?
E também o perigo da introdução de espécies exóticas, né? Então pode haver exclusão competitiva quando novos competidores são introduzidos. Isso aqui a gente pode ver ao longo dos anos, ó, quase 100 anos, quase 10 anos de estudos aqui, tá, gente? Acompanhando duas populações de parasitoides, a Aphytis de uma cochonilha lá na região dos Estados Unidos. Então elas foram colocadas lá para controlar e ambas têm a mesma distribuição. Os pontinhos verdes é uma espécie, que é essa aqui, e a parte verde clarinha, que começa aqui em 1948, é essa aqui. Então elas começaram juntas, foram colocadas juntas nos mesmos ambientes. Ao longo do tempo, quem persistiu? A Lingnanensis, que foi excluindo devagarinho a Chrysomphale. Ou seja, houve um princípio inicial de competição assimétrica, na qual o tempo passou e, no fim, a exclusão competitiva praticamente de toda essa população de Aphytis chrysomphale. Então é isso, né, gente? Será que dá para invocar o fantasma da competição passada? Né? Mesmo que não haja competição hoje em dia, isso não significa que ela não tenha sido uma importante força estruturadora em um processo competitivo no passado. Né? Por exemplo, os peixes palhaços exibiram complementaridade de nicho. Espécie que ocupa a mesma anêmona ocorre em porções distintas do litoral. Mas será que isso aí é uma pressão seletiva passada para evitar competição? Porque uma sofria talvez exclusão competitiva ou uma competição assimétrica? Ou isso são características ambientais de ser uma porção mais rasa do oceano, ser uma porção mais profunda, que fizeram com que as espécies, por outros motivos, segregassem e tivessem essa complementariedade de nicho. Beleza? Então, com perguntas e reflexões a partir da frase inicial dessa aula, né? Pensando na distribuição atual e no sucesso das espécies, mas também na sua evolução, quais as consequências ecológicas e evolutivas da competição, como a competição pode exercer influência na sucessão ecológica, né? E retomando a ecologia 1, o que isso pode ter a ver com organismos RK estrategistas e com capacidade de colonização e competitividade. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal.